Turma de Direito Penal 2, vamos tentar fazer uma revisão interativa do tema concurso de pessoas. Vamos lá? Primeiro, entender que o concurso de pessoas nada mais é do que quando duas ou mais pessoas, aqui eu tenho duas pessoas, resolvem juntas cometer infrações penais. Então, eu posso pensar em 2 pessoas matando, 5 pessoas roubando, mas eu preciso que tenha um acordo prévio entre elas, certo? Elas tenham decidido fazer isso juntas. Caso eu não tenha, eu vou configurar apenas 2 autores individuais de lado a lado, que a gente chama de autoria colateral, certo? Mas aqui, no concurso de pessoas, além de ter a pluralidade de agentes, eu tenho um acordo entre eles. Há outro requisito para se configurar o concurso de agentes é que a colaboração tenha sido realmente relevante, importante. Imagine uma pessoa que empresta uma faca e o crime é cometido com uma arma. Eu não tenho essa relevância, certo? Não tenho esse nexo causal. Então, eu preciso que a colaboração seja realmente relevante, seja realmente importante para o crime. Além disso, preciso do fato punível, ou seja, que eu tenha iniciado pelo menos a fase de execução, já que a gente sabe que no direito penal a gente não pune ideia, certo? Cogitação. O próximo requisito é que todos vão responder pelo mesmo tipo penal, o que eu chamo de unidade da infração. Embora a conduta de cada uma tenha sido diferente, eles, em regra, vão responder pelo mesmo tipo penal aqui, por exemplo, pelo artigo 121 do homicídio. Por quê? Porque o Código Penal adotou a teoria que a gente chama de teoria monista. Eu tenho um crime para todas as pessoas envolvidas, com exceções como nós vamos ver. Existe também a teoria dualista, que a gente teria um crime para o autor, outro crime para o partícipe, nós vamos ver essa diferença. E a teoria pluralista, que são crimes diversos, tipos penais diversos, artigos diversos, tantos quantos fossem os participantes, certo? Então, em regra, o direito penal adotou a teoria monista, todos vão responder pelo mesmo artigo. Mas eu posso dizer que em alguns momentos eu tenho exceções pluralistas a essa teoria monista, como por exemplo no aborto, que eu tenho uma conduta única, mas a gestante que autoriza vai responder pelo 124 e o médico que faz, a pessoa que faz, vai responder pelo 126. Veja, apesar de ter a mesma conduta, eu tenho tipos penais ou artigos diferentes, certo? Então, basicamente, esses são os requisitos do concurso de pessoa e essas teorias da punibilidade no concurso de pessoas, adotando em regra a teoria monista. Nós passamos agora para os 2 tipos de modalidades no concurso de agentes. Nós temos tanto coautoria quanto participação. Na coautoria, nós imaginamos 2 ou mais autores, enquanto na participação, podemos ter um autor e um partícipe. Qual seria a diferença, então, entre autor e partícipe? Temos 3 teorias que tentam identificar o conceito de autor. Primeiramente, é o objetivo formal, que vai dizer que autor é aquele que pratica o verbo do crime. Então, no crime de homicídio, é aquela pessoa que efetivamente mata. No de roubo, é aquela que subtrai. O objetivo material é um pouco mais aberta, genérica e traz pouca segurança jurídica. Vai dizer que o autor é aquele que pratica a conduta mais importante, enquanto o partícipe a menos importante. E, por fim, a teoria do domínio do fato, que vai dizer que o autor, na verdade, é aquele que detém os domínios da situação, que tem os rumos da situação. Basta a gente lembrar daquele professor na Casa de Papel que, embora não praticasse nenhum dos verbos do crime, era ele que determinava como tudo iria se proceder, quais seriam os próximos passos. Em regra, nós temos a adoção da teoria objetivo formal, mas em alguns casos adotamos no Brasil a teoria do domínio do fato, como, por exemplo, na autoria mediata. A teoria mediata ocorre quando um agente, chamado de autor mediato, se vale de uma pessoa como instrumento para a prática do delito. E essa terceira pessoa não tem culpabilidade. Por exemplo, eu posso imaginar aqui um homem que se utiliza de um inimputável, aqui de uma criança,
para cometer o crime contra outra pessoa, por exemplo, para matar outra pessoa. Ele é considerado o autor imediato do homicídio se a gente utilizar a teoria do domínio do fato, porque era ele que tinha o domínio dos rumos da situação criminosa. Então, em regra, temos a objetivo formal, em caráter de exceção, podemos utilizar a teoria do domínio do fato. O partícipe nada mais é do que aquela pessoa que participa, que auxilia, seja de forma moral, ou seja, instigando ou induzindo o autor a cometer o crime, instiga aquele que reforça uma ideia já existente e induz aquela pessoa que faz nascer uma ideia que ainda não existia, ou ele pode prestar auxílio material, fornecendo, por exemplo, instrumentos para a prática do crime. Nós temos também teorias para identificar a punibilidade desse partícipe. Vocês lembram da divisão tripartite do crime entre fato típico, ilícito e culpável? Então, a teoria da acessoriedade mínima, por exemplo, vai dizer que basta o fato ser típico, basta que o autor tenha cometido um fato típico, o partícipe deve ser punido. A acessoriedade limitada vai dizer que precisa ser um fato típico ilícito, né, que seria um injusto penal, essa teoria que é mais adotada, e a teoria da acessoriedade máxima, que é preciso que seja um fato típico, ilícito e culpável. Então, a gente pode imaginar aqui como exemplo o fato típico. Imagine que uma pessoa auxilia um policial a prender alguém e ela vai responder por eventuais lesões, porque embora o policial não esteja dentro da ilicitude, porque ele atua no seu dever legal, o partícipe, no caso a pessoa que auxiliaria esse policial, responderia porque aquele fato é típico. Aqui eu preciso que seja típico e ilícito, mas não necessariamente culpável. Então, eu posso ter, por exemplo, um partícipe que vai responder pelo crime de roubo, embora o autor seja um menor de idade e não responda por crime. Então, embora ele não seja culpável, o partícipe vai ser. Aqui, na máxima, eu preciso de todo o substrato típico, ilícito, todos os substratos, e na hiperacessoriedade, eu ainda preciso que ele seja punível. A gente pode pensar como exemplo alguns crimes patrimoniais que não têm pena quando cometido contra a ascendente. Imagine uma pessoa que furta o pai ou a mãe, ela não vai ter pena. Por essa teoria, um partícipe também não seria punido. Não é o caso que acontece. Hoje, se um partícipe, se uma pessoa ajuda uma pessoa a roubar ou furtar seu pai e sua mãe, embora o autor não seja punido, o partícipe assim será. Então, a regra é da acessoriedade limitada, eu preciso de um fato típico ilícito para que o partícipe responda por esse injusto penal. Por fim, temos algumas considerações finais. Se o partícipe teve uma participação de menor importância, ficar configurado que ele não foi tão importante assim, por exemplo, aquela pessoa que apenas oferece fuga de carro, apenas aquela pessoa que fica observando. Se isso ficar configurado, ela pode ter uma pena reduzida de 1/6 até 1/3. E se ele quis participar de um crime menos grave, ele terá a pena deste. Imagine uma pessoa que combina de furtar uma casa que vai estar vazia e no momento que entram, aparece um morador e se precisa render aquele morador. Então, de furto passa para roubo e a pessoa não quis participar desse roubo, ela vai responder apenas pelo furto. Mas, caso esse resultado mais grave tenha sido previsível, vamos dizer que a pessoa já pudesse saber que existiria um segurança ou um morador nessa casa, mesmo que ele tenha a pena do crime menos grave, ela pode ser aumentada até a metade. Então, essa é a nossa revisão do concurso de pessoas. Lembrando também que temos crimes de concurso eventual, se eventualmente eu puder o concurso de pessoas, como é o exemplo do 121, ou crimes de concurso necessário, quando eu preciso necessariamente do concurso para configurar. É o crime, por exemplo, que a gente chama de quadrilha ou bando, que é associação criminosa, ou crime de bigamia ou crime de rixa. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, tiramos em sala.
Um abraço.